Declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura. Informo aos senhores e senhoras senadores que a Presidência do Senado Federal, em parceria com a Câmara dos Deputados e a Universidade de Brasília, UNB, encaminhou convite à Comissão de Serviços de Infraestrutura para a cerimônia de abertura do 3º Seminário Internacional Estudo Legislativo, Desafios da Consolidação Democrática na América Latina, que ocorrerá no dia 1º de junho de 2013, terça-feira, às 18 horas, no auditório Antônio Carlos Magalhães, no Interlege do Senado Federal. O credenciamento dos participantes do seminário terá início às 17 horas do dia 11 de junho de 2013, terça-feira, no hall de entrada do referido auditório do Interlege. As senhoras e senhores senadores que desejarem obter maiores informações podem fazê-lo junto à Secretaria da Comissão. Comunicado desta presidência. Alô, Senado. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, gostaria de informar que a população poderá participar do nosso debate enviando perguntas e comentários aos nossos ilustres convidados. Para participar, basta ligar gratuitamente para o Alô Senado, pelo telefone 0800 61 2211, ou enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/Alô Senado, ou ainda nos perfis do Alô Senado, ou no Facebook, ou pelo Twitter, @Alô Senado. Portanto, qualquer cidadão ouvinte ou telespectador de nossas audiências pode, desde já, enviar sua pergunta ou seu comentário aos nossos convidados acerca do assunto em discussão. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública sobre o tema Mecanismo de Financiamento da Infraestrutura de Transportes. Segundo o painel do 2º ciclo, Financiamento e Gestão de Transportes, parte integrante da Agenda 2013-2014. Investimento e gestão, desatando o nó logístico do país, da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Para proferir as palestras de hoje e debater o tema, foram convidados os seguintes especialistas, os quais já aproveito e convido para tomarem assento à mesa. O senhor Raul Veloso, consultor econômico e diretor da ARD Consultores Associados. O senhor Fernão Justen de Oliveira, advogado e sócio da Justen,
Pereira e Oliveira e Talimani Advogados. A senhora Natália Marcaça de Souza, diretora da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Queria já convidar aos nossos ilustres participantes. Prazer. Vamos aqui fazer uma breve combinação para que nós possamos aqui adotar o critério aqui, quem vai fazer aqui uso da palavra. Fica aí a critério de vocês. Informo ao nosso convidado que o tempo destinado à apresentação inicial será de 20 minutos, com a tolerância aí que aqui a nossa assessoria colocou 2 minutos, mas eu gostaria de tomar a liberdade aqui, a tolerância que os senhores acharem necessária. Após a exposição, concederemos a palavra aos senhores e senhoras senadores para os esclarecimentos que Suas Excelências acharem necessário. Doutora, então vamos conceder a palavra à senhora Natália Marcaça de Souza, diretora da Agência Nacional de Transporte. Fique à vontade, doutora. Okay. Tá bom. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros de mesa. Boa tarde, nossa plateia. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. O general me convidou para a apresentação e eu fiquei muito motivada pelos temas que estão se discutindo hoje na Comissão de Infraestrutura e particularmente por esse tema, que é o ambiente econômico, político e regulatório para a participação da iniciativa privada no financiamento da infraestrutura de transportes. Então, o que a gente tem é um grande desafio. A gente tem um déficit de investimentos em transportes no país que é imenso e temos pela frente um programa de concessões à iniciativa privada e também um programa de investimentos públicos em obras. E como financiar esse déficit? Como a gente trata isso? Com que mecanismos? Quais são os mecanismos adequados para atrair esse capital privado para esses investimentos que são cruciais para o país. Então, gostaria muito de agradecer pelo tema e pela oportunidade da gente sensibilizar a casa para algumas questões que vão culminar também em legislação. Tá? Então, vamos andando. Tá? Aqui eu trouxe para a gente começar com o programa de investimento em logística. Tá? Em agosto do ano passado foi lançado o programa de investimento em logística que busca o quê? Busca restabelecer a capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes, uma nova etapa de integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, e uma articulação das cadeias produtivas, que culminou numa legislação que foi a criação da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística. O que é mais interessante, no meu ponto de vista, do Programa de Investimento em Logística é o Brasil voltar a pensar coordenado, é voltar a planejar o transporte, voltar a planejar esse meio que é essencial para que o país cresça, que é o que? A infraestrutura. Então, quando a gente faz esse pensamento, a gente planeja um pouco antes para que tudo ocorra com mais celeridade, para que tenha bons projetos antes de ser desenvolvido esses investimentos. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo do que a gente tem hoje em PAC, tá? Que são obras públicas, em quais rodovias a gente está investindo. Aqui são as rodovias atualmente concedidas e tem ali a 040 e 116 que ainda está em processo de concessão. As rodovias que a gente está no programa de investimento em logística, que é a terceira etapa, fase 3, que está prevendo.
E como fica o nosso a nossa malha? Como é a malha rodoviária estruturante, com todas essas intervenções? Então, essa malha ela foi pensada, ela foi planejada para que ela se ligue e dê acesso aos portos, dê acesso à exportação. Então, é uma malha que ela já tem uma característica de planejamento, tá? Aqui tem a malha ferroviária hoje concedida, tá? A malha estruturante. As intervenções que estão sendo feitas via PAC, e o novo modelo, o PIL. Então, ela também é uma malha que está sendo pensada. É uma malha que está sendo pensada em... Vamos ter a ferrovia para ligar da onde tem a produção para o porto. Então, vamos sair aqui do nosso bolsão de agricultura e chegar no porto, nos portos do país. E aqui eu botei as intervenções que estão sendo feitas na malha hidroviária, que é basicamente PAC. O que a gente tem no programa de investimentos em logística? A gente tem a previsão de licitar 7.500 quilômetros, somando um total de mais ou menos, hoje, na verdade, isso já está para mais, de 42 bilhões em contratos de 30 anos, sendo que a maior parte do investimento ela deve ser feita nos 5 primeiros anos, que a prioridade do programa de investimento em logística, tem um slide que vai tratar um pouco mais disso à frente. É diferente do que foi feito da década de 90, onde o governo precisava se livrar do custeio que essa malha, tanto rodoviária quanto ferroviária, usava do orçamento. O objetivo aqui é ampliar a capacidade. Então, por isso, os altos números de investimentos. Ferrovias são cerca de 91 bilhões de investimento em mais ou menos 10 mil quilômetros. Tá? Aqui está essa malha prevista para os investimentos de rodovia e os investimentos de ferrovia. Tá? Contextualização do nosso programa de concessão, né? Nosso programa de concessão ele começou na década de 90 com o objetivo de reduzir os custos públicos, né? E diminuição do papel do Estado como provedor. Então, virou-se um Estado regulador, onde uma das agências que foi criada foi a ANTT. Então, a gente sai desse modelo de Estado provedor para um Estado regulador. Então, você diminui o gasto público e garante a manutenção das malhas rodoviárias e ferroviárias para o país. Tá? E aí, todo o arcabouço, que nosso amigo professor vai poder nos dizer com mais propriedade, o arcabouço legal que isso nos traz. 8987 e mais alguma legislação em decreto que nos permitiu fazer essas concessões na década de 90. Qual é a nossa motivação agora de concessão em 2013? Nossa motivação é planejamento logístico, integração dessas rodovias, ferrovias e hidrovias e ampliação de capacidade da malha. Então, não é só se livrar do custeio que essa infraestrutura nos permite, mas é sim ampliar essa infraestrutura. É garantir o acesso aos portos, é garantir o acesso das exportações e é garantir uma malha de qualidade. Então, esse é o objetivo que traz o programa de investimento em logística. O que nos coloca um desafio. Essa parte do programa que a gente está falando só de rodovias e ferrovias chega a 133 bilhões, pelo menos. Como atrair o capital privado? 133 bilhões é uma quantidade imensa de dinheiro em que cerca de 80 bilhões vão ser dispensados nos 5 primeiros anos. Como atrair esse capital? Tá? Eu até trouxe aqui uma frase do Laffer, que é um economista liberal, aliás, o capital é um cão medroso. Então, o capital, ele se aflige com mudanças de legislação, ele se aflige com risco regulatório e ele se aflige com regras não bem definidas. Então, é isso que os contratos têm que buscar, é isso que o arcabouço regulatório tem que buscar e é isso que o arcabouço legal tem que buscar, estabilidade nas regras. Senão, a gente não atrai o capital privado. Para isso. Aqui eu trouxe um slide, ele acabou ficando um pouco, não sei se vai dar para ver, mas depois podem olhar com mais detalhes. As grandes companhias que a gente tem hoje atuando no Brasil, tá, com ativo total e patrimônio líquido delas. Se a gente pegar o patrimônio líquido dessas empresas e somar, empresas como Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Abertis, Queiroz Galvão, Triunfo, a gente vai ter um montante total de 60, quase 60 bilhões de patrimônio líquido.
é muito pouco frente ao desafio que a gente tem. E eu botei aqueles números ali, que é o ativo total 2,8 e o patrimônio líquido 1,3. Geralmente, as regras de financiamento para cada 1 milhão emprestado, o banco exige que se tenha um ativo total de 2,8 e um patrimônio líquido de 1,3. Quer dizer, então, para emprestar esse dinheiro, a gente consegue um financiamento hoje, com a modelagem atual, menor do que se tem de ativo total e patrimônio líquido. Isso não vai saldar os 131 bilhões com as empresas que a gente tem. Então, como trazer isso? Como atrair também os capitais estrangeiros? Porque só os capitais nacionais, muito provavelmente, a gente não vai dar conta dos investimentos que temos pela frente. E aí, se a gente fala de capital estrangeiro, a gente fala de conhecer as regras brasileiras, que nem sempre são simples para os estrangeiros. A tributação do Brasil, as agências reguladoras. Então, se traz todo esse risco, todo esse desconhecimento que vem para um estrangeiro. Então, isso tem que ser facilitado para atrair um investimento externo também. E aí eu estou pontuando algumas coisas que a gente pode fazer. Foi acrescido uma parte de financiamento público, então, para essas concessões. Além do BNDES, está se trazendo para financiamento dessas concessões o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O valor desse financiamento, ele está com juros interessantes, ele está com TJLP mais 1,5, até 1,5 de risco, né? Que geralmente esses financiamentos e as empresas são projetos que têm pouco risco, são projetos de infraestrutura de longo prazo, onde geralmente a gente tem a demanda razoavelmente conhecida. Outra característica que é importante para o sucesso desse projeto, principalmente porque os investimentos estão logo no início, é o empréstimo ponte. Empréstimo ponte é aquele empréstimo que inicia no começo da implantação da infraestrutura até termos a demanda conhecida. Geralmente é isso. A gente tem um primeiro empréstimo e esse empréstimo geralmente é mais caro, justamente quando você está desembolsando mais investimento. Então, esse empréstimo ponte, nas condições do longo prazo, também garante um acesso mais fácil a esse financiamento e tarifas mais baixas, porque isso acaba sendo considerado no leilão. E um ponto fundamental é Project Finance Non-Recourse. O que é isso? Geralmente, os projetos de financiamento que temos hoje no Brasil é demandado garantias corporativas das empresas, seguros garantias e outras garantias que não só as receitas daquele projeto. Isso é um Project Finance Non-Recourse. É quando o próprio projeto se financia com as receitas que ele vai ter no futuro. E esse é um instrumento adequado para bens de infraestrutura, porque geralmente você tem a demanda conhecida, elas são estáveis e são de longo prazo. Então, um financiamento com as receitas do próprio negócio, ele traz uma taxa mais baixa, ele traz riscos mais baixos para o empresário, e isso garante uma financiabilidade melhor. Ele não precisa botar todo o ativo dele, todo o patrimônio líquido, como eu pus no primeiro gráfico, tá? E o financiamento por bancos privados também. Então, o financiamento por bancos privados, eles carecem de bons projetos, bom detalhamento, para que o banco privado e o capital, como eu disse, que é um cão medroso, se valha dos seus medos e entre nesse negócio, tá? Então, é super importante para a gente, nesses projetos, ter o conhecimento dos riscos e a mitigação dele. Então, os riscos eles têm que estar transparentes e mitigados e alocados de maneira correta. Então, problemas em tráfego, a mitigação desses problemas, como tráfego em ferrovia, geralmente a gente tem uma característica mais delicada dessa parte, porque ferrovia tem um investimento mais alto, tem um payback disso mais demorado. Então, você tem que garantir esse risco e mitigar da maneira que alocar para o ente privado ou para o ente público da menor maneira. Quem gerencia melhor esse risco. Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, ele tem um prazo que hoje varia mais ou menos de 30 meses para licenciar uma obra. Então, esse risco
tem que estar detalhado, tem que estar alocado. Parte com o poder público naquilo que o poder público gere melhor e parte com o poder privado naquilo que ele gere melhor. Interferências e desapropriações de obras. Então, esses riscos também têm que estar detalhados. Uma questão de legislação que eu ponho aqui é a desapropriação hoje. A ANTT ela não tem competência legal para realizar a desapropriação. Quem realiza a desapropriação para a ANTT das áreas é a Casa Civil, a Presidenta da República. Então, para a gente emitir um decreto de utilidade pública na ANTT, a gente demora mais ou menos 8 meses. Quando o DENIT ele tem essa competência legal e é cerca de 2 meses para emitir um decreto. Então, isso também impacta nos cronogramas e nos riscos da obra. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar e depois a gente pode discutir com mais detalhes. Ok. Agradecendo aí a senhora Natália pela sua bela explanação e comunicar aí aos nossos convidados que a nossa reunião, a partir desse momento, está ao vivo pela nossa TV Senado para todo o Brasil. Então, passo a palavra agora ao Dr. Fernão Justen de Oliveira. Fique à vontade, doutor. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão, ilustre vice-presidente desta comissão, doutora Natália Marcassa, professor Raul Veloso, uma satisfação aos senhores senadores, funcionários, satisfação estar no Senado contribuindo com o debate sobre as opções de financiamento de infraestrutura para o nosso país. A minha exposição parte de um caso concreto para abordar a maioria, um caso concreto que reúne a maioria dos temas que estão dispostos, que foram ofertados, foram oferecidos para este painel. Fala sobre PPP, sobre concessão comum, sobre financiamento, investimento, fala sobre transporte, porque é sobre o projeto da BR-116, 423. Este foi um projeto de uma rodovia, da rodovia BR-116, que passa pelo interior do estado da Bahia. Isso permite também analisar um pouco mais a fundo as questões, além do transporte, investimento, as questões sobre também planejamento desses projetos, especificamente esse projeto de infraestrutura de transporte. Um breve sumário, eu me concentro em 5 pontos, falo um pouco sobre o projeto, sobre o que dizia o edital. Houve, e isso é interessante, a escolha da concessão comum, a transformação de um projeto de PPP em uma concessão comum. Existiu um problema concreto, específico, sobre a contraprestação pelo concessionário, pelo parceiro privado. No 4º tópico, eu falo sobre a perspectiva do poder concedente e a solução, afinal, adotada. A minuta do edital estipulava uma concessão patrocinada. Veremos em seguida o que significa isso, e com uma tarifa fixa de R$ 3,50 a cada 100 quilômetros rodados. O serviço público rodoviário era objeto do edital, que previa recuperação, operação, manutenção e ampliação daquela rodovia, no valor de investimento de R$ 1.140 milhões, num prazo de 15 anos, com a garantia de fiança pelo Fundo Garantidor de PPPs, instituído pela Lei de PPPs. Vamos recordar que as parcerias público-privadas, o contrato de parceria público-privada serve para
projetos superlativos, e lá está no artigo 2º, parágrafo 4º, que significa um projeto superlativo. É um objeto complexo, mais complexo, pelo menos, do que uma concessão comum. Ou seja, um objeto complexo envolvendo mão de obra, equipamentos, ou mão de obra e execução, ou equipamentos e execução, fornecimento de equipamentos e execução do serviço. Nunca apenas um desses modelos, sempre uma conjugação deles. Há também o volume ampliado de recursos, em valor superior a 20 milhões de reais, e um prazo dilatado de vigência, maior do que 5 anos e menor do que 35. Esse projeto estava lançado na internet, já não existe mais, e inclusive havia o estudo de viabilidade da PPP. E por meio desse antigo site era possível ter acesso ao estudo de tráfego, ao sistema de pedagiamento e tarifas, ao estudo de meio ambiente e engenharia, avaliação econômica. Tudo isso congregado num estudo de viabilidade com um objeto similar, não exatamente idêntico, mas ao do Project Finance, agora recentemente aludido pela doutora Natália. E esse estudo de viabilidade está previsto no artigo 10, inciso 1, a linha A, da lei de PPP, que fala sobre a necessidade, ou condiciona a abertura do processo de licitação de uma PPP, a autorização de uma autoridade competente, em que se demonstra a conveniência, oportunidade da contratação, mediante a apresentação de razões técnicas que justifiquem a opção pela forma da PPP. Muito bem, falamos em concessão patrocinada. O que significa isso? Em contraposição à concessão comum. A concessão patrocinada, a identidade, na verdade, da concessão comum, implica outorga de serviço público, mas tem peculiaridades. Por exemplo, na contraprestação, precisa ser pecuniária e será compatível com a prestação do parceiro público. Será também compartilhada com os usuários, ou seja, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, haverá uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público, ou seja, pelo poder concedente, ao parceiro privado, que é o concessionário. O sistema tarifário segue as regras os princípios da modicidade, facilidade de percebimento, de recebimento e uma perspectiva negativa de rentabilidade original que justifique a opção pela PPP em vez da concessão comum. Aplica-se a todas as PPPs a lei, pelo menos em concessão patrocinada, aplicação subsidiária da Lei 8987, a Lei Geral das Concessões Comuns. Já a concessão administrativa, não se trata aqui, mas é importante fazer essa menção, pode não implicar a outorga de serviço público e também tem um objeto complexo, ou seja, não único, que envolva a prestação de serviço público ou a prestação de serviço simples, não público, geralmente aquele contratado por meio de contratos administrativos comuns. O parceiro público pode ser o usuário direto ou o usuário indireto desse serviço. Se for o direto, ele paga e usa sozinho o serviço ou com a coletividade. Se for o usuário indireto, que é o que faz a referência, que é o que o artigo 2º, parágrafo 2º se refere, o poder concedente, o parceiro público, fará o pagamento da tarifa para o parceiro privado, mas a coletividade é quem usará esse serviço diretamente, não o parceiro público. Caso muito frequente em concessões administrativas de saneamento, de ensino, de saúde também. Há uma aplicação limitada, não subsidiária, como é na concessão patrocinada, da Lei 8987, a Lei Geral das Concessões. O que aconteceu nesse projeto de PPP? Houve a desistência da PPP. Os jornais noticiaram que a União desistiu de usar PPP para 2 rodovias, entre elas essa do interior do estado da Bahia. Por quê? Praticamente,
aconteceu de ser identificada a viabilidade econômica da concessão comum. Não era preciso usar a concessão patrocinada sob a forma de PPP. Então, verificou-se a sustentabilidade da operação do sistema, a possibilidade de amortização dos investimentos por meio da própria concessão comum e a remuneração do concessionário sairia naturalmente das tarifas de pedágio mais as receitas acessórias. Ou seja, houve então a dispensa de contrapartida pela União com economia para a administração e a transferência do desembolso para o parceiro privado. Indo avante, por que então a escolha da concessão comum? Pode-se utilizar em casos, e nesse caso certamente foi, mas em casos análogos, para se descobrir se é caso de concessão comum ou de concessão patrocinada, o critério da atratividade natural do projeto. O que significa? Uma alta atratividade natural é compatível com a concessão comum, em que o projeto é autossustentável, ou seja, há suficiência da tarifa paga pelos usuários, pela coletividade, sem necessidade de o poder concedente comparecer com uma parte desse valor, dessa tarifa, há quantidade suficiente de usuários, a viabilidade e cobrança pulverizada da tarifa e o retorno econômico projetado é positivo. Inversamente, a baixa atratividade natural de um projeto comanda uma PPP, uma parceria público-privada, em que o projeto, de regra, não é autossustentável, não é viável apenas a tarifa paga pela coletividade, seja por uma quantidade diminuta de usuários, seja pela impossibilidade ou dificuldade extrema de cobrança dessa tarifa, de modo que o retorno econômico projetado é negativo. A transferência da contraprestação que ocorreu, em suma, fala sobre resulta na satisfação do interesse econômico do poder concedente em contraposição ao sacrifício do interesse econômico dos usuários. Pois bem, houve, então, nesse caso de quando se satisfaz o interesse econômico do poder concedente, geralmente por meio da cobrança de outorga, a ausência de aporte financeiro do poder concedente, existe, paralelamente, a autopreservação financeira da administração e evitação de investimentos da União, se é que se pode chamar assim, porque essa é uma modalidade, uma espécie é um termo inapropriado, porque, na verdade, o desembolso pela União é a contraprestação da própria PPP. O investimento que se fala não é propriamente da União, é a captação e aplicação no projeto pelo parceiro privado. Reflexo sobre a tarifa quando há o sacrifício do interesse econômico dos usuários. E essa me parece ser uma distorção fundamental do sistema de concessões, seja ele de concessão comum ou de concessões patrocinadas administrativo por meio de PPP. A concessão de serviço público não serve para suprimento de caixa do poder concedente, serve, ao contrário, para simplesmente ou complexamente prover infraestrutura necessária e suficiente para a prestação de serviços públicos. Enfim, a disponibilidade para a fruição, que é o recebimento da contraprestação pelo artigo 11, parágrafo único da lei de PPP. O problema concreto que ocorreu naquele edital da BR-116 no interior da Bahia está precisamente no critério de julgamento constante da cláusula 11, etapa 12, que dizia o seguinte: o primeiro colocado na licitação será aquele que oferecer, o participante, o licitante, que oferecer o maior valor de outorga pago à União. Esse será o primeiro colocado. E o último colocado será o concessionário, o licitante que oferecer o maior valor de contraprestação pago pela União ao concessionário, ou seja, aquele aporte de tarifa suplementar. Ou seja, a menor outorga, o menor valor de outorga ainda era mais importante, mais relevante, e ficaria na classificação na frente daquele que
requisitasse, que solicitasse na sua proposta a menor contraprestação do poder concedente, do parceiro privado. Ora, e nos lances em leilão, que é a etapa 15, o mesmo critério. Esta é uma maneira que não poderia dar certo. Ou se desse certo, haveria uma pressão econômica tão grande que os investimentos e os financiamentos desse projeto ficariam, me parece, não é a minha área, evidentemente, é apenas a jurídica, mas ficaria amplamente comprometido. A questão da titularidade da contraprestação está muito bem disposta na lei de PPP. Há diversos artigos que falam sobre as modalidades de contraprestação pela administração e como se fará a contraprestação pelo poder concedente. Basicamente, no artigo 7º, caput, que foi alterado, seus parágrafos foram alterados, existia um parágrafo único que falava sobre a parcela fruível, não é, que as tarifas só seriam cobráveis depois de o serviço estar disponível para utilização, mas o parágrafo primeiro foi incorporado para que esses pagamentos fossem feitos proporcionalmente à medida que as parcelas fruíveis fossem sendo alcançadas. Mas, de todo modo, no caput do artigo 7º, fala-se em momento posterior à fruição do serviço, essa é a regra geral. O parágrafo 2º autoriza o poder concedente, o parceiro público, a fazer aportes de recursos proporcionalmente às etapas executadas. Qual é o custo da outorga? Por que a outorga, cobrar pela outorga numa concessão, e especialmente em PPP, é tão deletério? Primeiro, porque a contraprestação pública adicional à tarifa é uma inerência da PPP. Existe uma tensão entre o impulso arrecadatório do Estado e a construção e a operação do empreendimento. Esses elementos não se casam, na verdade, são contraditórios. É um cobertor curto, se obtém melhores resultados em um, se obtém, ao mesmo tempo, piores no outro. A outorga, cobrar pela outorga significa, por um lado, reforço de caixa da União, mas também onera a tarifa, porque esse valor da outorga vai ser transferido para a tarifa. Mais do que isso, o artigo 12, inciso 2 da Lei 11.079, que é a lei de PPP, prevê um rol exaustivo de critérios de julgamento para as licitações de PPP, que são o menor valor da contraprestação da administração ou a menor contraprestação combinada com a melhor técnica, conforme pesos, o menor valor da tarifa, uma invocação direta da Lei 8.987, ou a menor tarifa combinada com a melhor técnica. Estão excluídos desses 4 critérios de julgamento aqueles do inciso 2, que é do artigo 15 da Lei 8.987, que é justamente a maior oferta pela outorga, que foi usada naquele edital, e a melhor oferta pela outorga após qualificações e propostas técnicas. O que significa, a meu ver, a inviabilidade jurídica daquela PPP, e por isso eu disse que a transformação daquele edital de PPP em concessão comum tem um caráter amplamente pedagógico, a meu ver, já que demonstrou, não apenas pela inviabilidade técnica de obter financiamentos razoáveis e investimentos de porte necessário, mas também paralelamente a isso, na inviabilidade jurídica da PPP, já que ela previa como critério específico de vitória de classificação do licitante o maior pagamento do parceiro privado pela outorga. Qual é a perspectiva, qual era, de todo modo, a perspectiva do poder concedente? E, senhor presidente, estou me encaminhando para o final e vejo que meu tempo está se esgotando mais rapidamente do que eu imaginei. A perspectiva do poder concedente era basicamente uma transferência de custos e riscos que, de fato, está na essência da lei de PPP e de todo o sistema
novo sistema de concessões de serviço público que foi instituído no país, mas, de todo modo, não por esses métodos, tanto que a própria lei desautoriza aquele critério de julgamento, como vimos na lâmina anterior. Existe na própria Lei 8666, artigo 40, inciso 10, a proibição de preço mínimo que se aplica, de preço mínimo requerido, ao que se aplica à PPP. De modo que não é possível ser prevista uma contraprestação pública negativa, nesse caso, em que a outorga passa a ser a contraprestação do próprio parceiro privado, ao invés do parceiro público. Ainda a questão da remuneração efetiva ajustada aos parâmetros do contrato. Muito obrigado, presidente. Vou concluir. E, afinal, a desnecessidade de uma garantia especial, que, na verdade, é da essência das PPPs. Qual foi a solução adotada? E aqui eu encerro, presidente, senhores senadores e colegas de bancada. O que aconteceu foi que houve uma avaliação negativa para a PPP ao cabo de todo este processo. Houve, então, a transformação de PPP em concessão comum, ou seja, ou uma prestação direta, mas nesse caso foi de concessão comum, o que não induz ao fracasso da política de PPP, apenas demonstra quais são os modos de se aperfeiçoar o sistema. O sistema original da concepção das concessões comuns, ou seja, a PPP realmente vai ser utilizada quando a concessão comum não for adequada, de acordo com esses critérios, ao financiamento, ao investimento de infraestrutura para prestação de serviços públicos. Afinal, a NTT leiloou em 21 de janeiro de 2009 o lote da segunda etapa da fase 2 de concessões rodoviárias, 680 quilômetros da BR-116. O vencedor foi um consórcio entre uma empresa espanhola e duas brasileiras, que ofereceu a menor tarifa de pedágio. Logo, como era uma tarifa fixa de pedágio e passou a não ser, ou seja, em benefício dos usuários, a partir da tarifa teto do edital. Investimento inicial de 68 milhões e, em 25 anos, 1 bilhão 900 mil. Como eu disse, afinal, este é um projeto e foram acontecimentos bastante pedagógicos, insisto nessa denominação, para que se alcance em serviços públicos de transporte, gestão e operação de rodovia, um serviço público universal, contínuo, isonômico, transparente, eficiente e por preço módico. Era a minha manifestação e fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Fernão pela sua bela explanação e, mais uma vez, gostaria de informar que a população poderá participar do nosso debate enviando perguntas e comentários aos nossos convidados. Para participar, basta ligar gratuitamente para o Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211 ou enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/Alô Senado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter @Alô Senado. Portanto, qualquer cidadão ouvinte ou telespectador de nossas audiências pode, desde já, enviar sua pergunta ou seu comentário aos nossos convidados acerca do assunto em discussão. O doutor Raul já aqui me questionava, eu queria já comunicar aqui aos nossos dois palestrantes que já fizeram uso da palavra, que a senhora Natália só usou 14 minutos, e ele nos questionava se poderia usar os 6 minutos restantes da doutora Natália. Queria dizer ao doutor Raul Veloso, com certeza, com essa vontade grande que ele está de fazer essa bela palestra para nós, já comunico que os 6 minutos da doutora Natália está à sua disposição. Fique à vontade. Com a palavra, doutor Raul Veloso. Bom, eu queria começar agradecendo a doutora Natália pela concessão de mais 6 minutos. Vamos ver se vale a pena, né, eu falar aqui para essa mesa ilustre
e para o Brasil todo que está aí me ouvindo. Então, eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, que eu acho que a questão do financiamento, sinceramente, a meu ver, é o menor dos problemas que nós temos hoje nesse assunto de concessões. Então, significa que eu acho que tem outros problemas e é deles que eu espero tratar aqui. Muito bem. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, o Brasil está vivendo, neste momento, uma situação bastante complicada. Essa situação complicada tem a ver com o fato de que nós estamos aí diante da perspectiva de a economia brasileira crescer bem menos do que se imaginava que seria possível crescer. E, em seguida, a gente vai ver como é que isso se liga na história da infraestrutura. São dois elementos básicos que fazem o crescimento do nosso PIB potencial, que é aquele que se gera sem pressão inflacionária excessiva. São dois elementos fundamentais, entre outros, que é o aumento da taxa de investimento, a relação investimento-PIB, e o aumento da eficiência no uso do capital e trabalho, que são os principais fatores, que nós chamamos de produtividade total dos fatores. Pois bem, o que eu vou dizer é que esses dois itens não vão evoluir de maneira satisfatória, a não ser que a gente mude alguma coisa. E, por isso, é o meu ponto de preocupação com o futuro do Brasil. Antes de 2003, esse PIB potencial rodava ao redor de 2,7% ao ano, em média. Aí vieram as mudanças na passagem para o governo que se iniciou em 2003. Até 2008, ele foi subindo e chegou em 4,5% ao ano, que era um grande progresso. Só que de lá para cá, ele vem caindo e nós estamos aí rodando hoje ao redor de 3%, que não é muito diferente do que era antes. Esse eu acho que é o problema fundamental quando a gente olha para frente no Brasil a partir do momento atual. Queda do crescimento do PIB potencial e perda de dinamismo na economia brasileira a partir do esgotamento do processo de subida da taxa de investimento e também de queda da produtividade total dos fatores. Eu quero chamar a atenção particularmente para essa história de produtividade, porque o Brasil, infelizmente, não tem uma agenda de produtividade, uma agenda de aumentar a produtividade. As pessoas nem sequer sabem direito o que significa isso. O nome está ali, a explicação está ali. É a questão do aumento da eficiência no uso dos fatores de produção. Isso é muito importante. Então, se eu tenho dificuldade de subir a taxa de investimento, eu tenho de buscar o caminho do aumento da produtividade, que devia estar na linha de frente de toda a ação governamental brasileira e, infelizmente, não está. Pois bem, mostrando isso de uma forma bem concreta para os senhores, aqui em cima eu tenho a taxa de investimento, que é essa linha azul grossa, que subiu de 2003 até meados de 2012 e depois caiu ou está aqui rateando. É essa que eu falei que perdeu o fôlego que tinha antes. E esse fôlego era obtido porque esse investimento era financiado, que é essa linha vermelha, basicamente pelo ingresso de poupança externa. Perdeu-se o fôlego, chegou-se a um uso de financiamento externo que hoje é ao redor de 3% do PIB. Fala-se que esse limite já é complicado para ultrapassar. Então, se nós vamos financiar investimento com poupança externa, nós estamos numa situação complicada de contar com isso. O outro item, que é a produtividade total dos fatores, isso aqui são taxas de crescimento, ela cresceu, chegou perto aqui de 2% ao ano e depois desabou. Aqui eu tenho 2007, 2008, ela vem desabando de lá para cá, ficou negativo. Isso quer dizer o quê? Que o PIB, o crescimento do PIB, ele tem os dois componentes. Um pode ser positivo, que é o componente que vem do investimento, e o outro negativo reduz, e aí a gente tem um PIB menor. Pois bem, esses dois principais componentes nos trazem aqui a consequência, nessa estimativa que eu e parceiros fizemos num estudo recente,
da taxa de crescimento potencial do Brasil, que, como eu disse, subiu até algo ao redor de 4% ao ano, depois desabou e está aqui em volta de 3% ao ano. Então, esse é um problema complicado que nós temos. Por que é complicado? Primeiro, que eu não posso mais aumentar muito a poupança externa, por razões que, se houver tempo, eu explico. E segundo, a outra forma de financiamento, que é a poupança pública, essa também é muito difícil de aumentar. Nós acabamos de fazer um estudo, eu e meus parceiros, mostrando que a tendência da poupança pública é de queda forte nos próximos 50 anos. Então, o que nós vamos ter de fazer é tentar recuperar a perda, a queda que se avizinha, e não aumentar para financiar investimento. Ou seja, em resumo, meus amigos, o Brasil, olhando para frente, ou ele aumenta a produtividade, ela vem caindo, como eu disse, ou o PIB potencial vai ficar abaixo de 3%, a economia vai crescer menos de 3%. Não adianta o governo querer, não adianta o governo prometer, porque se essas coisas não acontecerem, nós estamos com essa dificuldade. Esse esgotamento é aquilo que eu falei, a poupança vai desabar, a poupança externa tem limites óbvios. E eu queria também chamar a atenção, quando a gente olha, poupança é o financiamento do investimento. Se a gente foca no investimento privado, nós temos hoje dificuldades em alguns setores de aumentar os investimentos, porque a lucratividade diminuiu. No caso da indústria, é isso que está acontecendo, com a subida dos salários e a queda da produtividade industrial. E um outro setor que poderia estar com os investimentos aumentando, deixando de lado a questão da dificuldade de financiar, vamos supor que a gente conseguisse financiar, e isso vai nos trazer para o nosso tema, é o investimento em infraestrutura, que, a meu ver, está hoje travado pelo viés ideológico antiprivado que existe e tem existido, pode estar diminuindo, mas está aí, e isso se mostra na execução da própria política de concessões dos últimos anos, e também o viés eleitoral que leva o governo a preferir e a batalhar pelas menores tarifas imagináveis, e isso está produzindo empreendimentos de baixa qualidade que não estão viabilizando esses investimentos e trazendo para nós aquilo que nós precisamos que eles tragam. Do lado da agricultura, a infraestrutura caótica é uma dificuldade, só com muita melhoria dos preços externos para você compensar essa infraestrutura caótica e ter, então, mais investimentos na área de agricultura. Então, isso é para dar uma ideia do X da questão macroeconômica que nós temos hoje, para trazer para a nossa discussão, que é uma discussão mais específica de infraestrutura, mas que eu acho que a gente precisa começar a tratar desse assunto por esse caminho. A saída, então, é aumentar a eficiência no uso do capital e trabalho, já que eu não consigo investir muito mais, ou seja, aumentar, crescer a produtividade total dos fatores para que o PIB possa crescer mais do que está aí pintando que ele vai crescer. Não adianta quem quer que prometa algo mais do que o que será possível fazer. Para entrar aqui, essa é a dificuldade, é aquilo que eu disse. Nós não temos uma agenda de produtividade. Vamos entender o que é que significa isso, esse aumento de eficiência, ainda que possa, às vezes, parecer simples, mas não é. Para isso, nós temos de melhorar nossas instituições, os mercados precisam se organizar melhor. Um item importante que foi enfatizado só recentemente pela academia na área econômica, é o papel importante que a infraestrutura tem para aumentar essa eficiência. Ou seja, eu fiz tudo isso para dizer o seguinte: a infraestrutura talvez seja o caminho, a expansão da infraestrutura, mas infraestrutura de qualidade seja o caminho mais rápido ou menos demorado para que a gente consiga vencer essa barreira da dificuldade de crescer. É claro, tem tecnologia e inovação, uma maior integração com a economia mundial, tudo isso produz aumento da eficiência e aumento daquela taxa que no Brasil está despencando, está até negativa. E vários outros fatores que não interessa entrar aqui no caso, porque o que eu quero é chamar a atenção
para a importância da infraestrutura nessa discussão. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa que vai nos preocupar. O Brasil está na rabeira do crescimento da produtividade no mundo. Então, não vai ser uma tarefa fácil, independentemente de onde venha, se é da infraestrutura ou de outro lugar. Quero mostrar um dado concreto, que é o seguinte: se a gente pegar o período 89-2008, são 20 anos, e comparar alguns países relevantes para essa comparação, e somarmos a taxa de crescimento da produtividade, que é o componente do crescimento do PIB decorrente de maior eficiência, se somarmos nesses anos todos, acumularmos, nós vamos ver que na soma, quer dizer, tudo que o Brasil cresceu no conjunto desse período foi principalmente por conta do aumento da taxa de investimento. A contribuição da produtividade foi zero, nada mais, nada menos que zero. Quer dizer, um ano era positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo, na hora que você somou, deu zero. Agora, pasmem, Coreia do Sul acumulou de contribuição da produtividade algo próximo de 60%. Índia, em torno de 30%, China, próximo de 50%, Estados Unidos, que já vinham cansados de aumentar a produtividade, acima de 10%. Isso quer dizer o quê? Que no crescimento desses países, acumulado nesses anos, a responsabilidade do aumento de eficiência para a taxa de crescimento foi dessa ordem de magnitude, enquanto que o Brasil é zero. Então, os negativos com os positivos se acumulam com contribuição nenhuma. Isto tem de mudar, senão o país não cresce. Bom, o que é que nós temos por trás desse baixo desempenho da produtividade do Brasil? Várias razões, mas eu quero chamar a atenção particularmente para que, seguramente, a sistemática deterioração da infraestrutura brasileira, nesses anos todos, desde quando os investimentos desabaram, tem um forte papel. Porque do mesmo jeito que a infraestrutura melhorar, aumenta a produtividade, ela piorar, ela torna a produtividade negativa, ela come produtividade. Então, isso significa que ela está por trás, é uma das explicações para esse quadro ruim, essa deterioração. Quer dizer, nós no Brasil, como decidimos, há não sei quantos anos, não botar dinheiro em infraestrutura, nós decidimos que o país ia crescer menos e ia crescer só pelo efeito do investimento. É uma decisão que se tomou e não é consciente, ninguém nunca discutiu isso, mas é a verdade. E para você ver, deixa eu chamar a atenção do que significa esse papel da infraestrutura na produtividade. É óbvio que é só você pensar assim, o que significa a infraestrutura se deteriorar. O peso do custo de transporte no valor das mercadorias aumenta muito. Se aumenta muito, ele passa a ser decisivo para você identificar e criar os negócios nos vários lugares de qualquer país. Na hora que isso passa a ser decisivo, significa que você pode estar produzindo com baixa eficiência um certo segmento e um certo setor que poderia ser muito mais eficiente, e ele só não é eficiente porque ele está próximo do centro consumidor. Então, por conta da proximidade, você passa a ter empreendimentos ineficientes que comem possibilidades de crescimento da economia. É isso que acontece. E o contraste, gente, entre a infraestrutura de transporte do Brasil e a do resto do mundo é chocante. Porque da mesma forma que isso aconteceu aqui, essa deterioração, em outros países melhorou e os outros países cresceram. Vocês já viram os dados daqueles países que eu mostrei. Mais recentemente, a mídia tem enfatizado essa situação de terra arrasada, mas ela não destaca, e ela precisa destacar, o link crucial entre infraestrutura e produtividade. Esse link é fundamental e não adianta só eu mostrar que a nossa estrutura é caos. Eu tenho de mostrar que, sendo ela caos, o crescimento da economia brasileira desaba e não acontece. Muito bem. Para mostrar esse quadro de comparação do que nós estamos hoje e de como vimos piorando em relação a praticamente 144 países relevantes, o Fórum Econômico Mundial fez essa comparação com critérios que pode ser visto na publicação deles, que mostra que o Brasil está realmente na rabeira. Quando você tira um retrato hoje, você vê o Brasil lá na rabeira da comparação na qualidade de infraestrutura. Na média, nós somos 107
em 144. Quer dizer, quanto maior, pior. Portos, 135. Estradas, 123. Ferrovia, 100. Transporte aéreo, 134. Enquanto isso, nós avançamos, ainda que nós tenhamos muitos problemas. Eletricidade é 68 e linhas telefônicas fixas, que é o que estava lá no estudo, 55. Isso quer dizer o quê? Isso é para mostrar um retrato que, se tivesse sido tirado alguns anos atrás, certamente esses números estavam mais abaixo e isso nos mostraria como uma deterioração teria ocorrido. Outra forma de mostrar o nosso quadro comparativo desfavorável é que o Brasil investe na infraestrutura como um todo, e aí não é só transportes, 1,7% do PIB, enquanto a China investe 8,3%, Índia 7,6%, México 3,6%, todo mundo que está aqui, é só olhar os países, investem mais que o Brasil. Então, não tem como não ter esse problema, não tem como não ter uma situação de terra arrasada, que é a que nós temos hoje, apesar dos esforços do governo atual, da NTT, da EPL, enfim, das instituições que estão operando, mas que não conseguem lidar ainda com o problema da magnitude que esse tem. Para mostrar um pouco a sequência de matérias que estão mostrando a terra arrasada, isso é de ontem do Fantástico, rodovias em péssimo estado, atrasam o progresso do Brasil, isso é muito fácil, só pegar no site da Globo. Este programa, Brasil, quem paga é você, todos nós que estamos aqui assistindo, ele tem essas edições, um sobre rodovia, outro sobre aeroporto, são piores do que países muito pobres da África, deficiência estrutural nas ferrovias e portos, e assim por diante, está aí o link, isso é para qualquer um ver. Meu problema aqui é o seguinte, precisa ir mais longe, não é só mostrar que está o caos, é mostrar que este caos causa uma queda no crescimento da economia brasileira. Isso se materializa sob a forma de frete, que é aumento do custo do transporte, que incide no preço, e depois aquilo que eu disse, passa a ser crucial para determinar a localização dos empreendimentos, na maioria das vezes empreendimentos ineficientes que se tornam viáveis por conta do frete. Isso saiu numa matéria do Fantástico de uns 2 meses atrás, só para mostrar como o frete de 2012 para 2013 aumentou, de R$ 195 para 320. Isso é a evidência mais simples de como que você aumenta a ineficiência da economia. Aumenta o frete, muda a localização, você passa a produzir de forma ineficiente. É uma trava na decisão de investir com eficiência. No de ontem, no Fantástico, eu fotografei esse quadro, porque ele traz o dado de 2003 a 2011 do frete. Sai de $28 por tonelada para $85. Isso é a expressão de como cada ano a ineficiência vai aumentando. Pois bem, por trás disso, é óbvio que está a constatação de que o setor público não investe em transportes. Este gráfico mostra uma tênue recuperação que houve nos investimentos do Ministério do Transporte em percentagem do PIB, que começou aqui de quase zero em 2003 e chegou a 0,35% do PIB em 2010, mas agora já está 0,32%, 0,23%. Quer dizer, perdeu já o fôlego da recuperação. E isto aqui é 10 bilhões de reais contra 952 milhões, isto é nada em relação às nossas necessidades. Só para lembrar, nos anos 70, se investia 1,8% do PIB. 1,8% do PIB, de um PIB de 4 trilhões, como não é 4, é 4,400, eu estou falando aí de 80 bilhões de reais por ano. Era isso que se investia. Como que isso aqui vai fazer alguma diferença? Isso tem que mudar. Isso aqui é uma coisa que não adianta dizer que é um problema de 30 anos. Ele tem de começar a ser resolvido. E começar a ser resolvido, obviamente, começa por aqui. E aí é que vem a segunda parte da minha preocupação nessa história, porque eu falei muito da importância de investir em infraestrutura, aumentar a produtividade e o país crescer mais. Estou dizendo que o investimento público não acontece, é uma razão, e nem o governo deixa o privado preparado investir.
O que é o privado preparado? É aquele que tem capacidade de fazer bons empreendimentos, empreendimentos de qualidade. Ele não deixa, então não acontece. Pois bem, nós vimos aqui, não sei se vimos aqui, ou porque eu estava num evento hoje de manhã e vi uma lista de todas as concessões. Nós tínhamos, na fase 1, ou melhor, na fase 2 das concessões rodoviárias, que foram de 2007 e 2008, 3,1 mil quilômetros que foram realizados durante a gestão Lula. Esse é o primeiro mandato. O governo fechou o cerco às concessionárias que assumiram em 2008 a responsabilidade de ampliar e cuidar de 7 trechos. A partir de agora, a ordem do Ministério do Transporte é adotar a tolerância zero com os atrasos de obra nessas concessões. Pois bem, essas concessões estão todas com problemas. E aí o próprio governo agora, ao perceber isso, passados quantos anos? 2007 para o ano atual, para 2013, nós estamos falando aí de 6 anos, acorda e vê que nós não conseguimos melhorar. Isso é um outro ponto importante. Para ter o ganho de produtividade, as estradas precisam ampliar e melhorar, senão não tem o ganho. O frete continua alto do mesmo jeito. Não adianta nada. Não adianta anunciar o programa, nós temos muito anúncio, tem de ter realização de qualidade. E agora existe essa disposição de tolerância zero. Aí diz aqui as empresas contra as quais foi aberto esse processo. Eu não sei se aquele caso que o nosso ilustre palestrante lá da direita está aqui nessa. Tá. Essa. 116. Aquele casinho lá está aqui, mostra que o desempenho é ruim. Esses são concessionários despreparados, para fazer o contraste. Não adianta ter concessionário despreparado que consegue fechar um negócio e depois não entrega, e agora vem a história da tolerância zero. A mesma matéria, essa matéria agora de 27 de maio, o nosso ilustre ministro aqui tentando botar um pouco de ordem na casa, ele diz que rodovia com obra atrasada pode ser retomada. Gente, esse é que é o drama. Quando você faz uma concessão e faz a concessão de um jeito que há um risco alto de ela ficar ruim, e eu acho que muitas das concessões estão sendo feitas assim, o que acontece? O governo depois não consegue retomar. Não há um caso, posso estar enganado, não sei de nenhum caso que tenha sido retomado. Agora, nós estamos com a ameaça de retomar. Tenho minhas dúvidas se vai ser possível, porque o certo era retomar. Contratou e não fez direito, retoma. Pois bem, ele está aqui ameaçando, elas foram realizadas durante a gestão livre, são alvo de crítica da oposição, que acusa o governo, e não interessa para mim a parte política aqui dessa história. Estrada com taxa pequena de pedágio, e aí eu vou chamar a atenção para isso. Essa questão de se agarrar na modicidade tarifária excessiva, que é querer a menor tarifa imaginável, obviamente por razões políticas, é um atraso nesse processo e que é uma das razões pelas quais as concessões não andam. Por quê? Porque uma tarifa menor imaginável atrai o despreparado, porque o preparado não vai aceitar fazer um negócio que não tenha uma remuneração adequada. Tarifa menor imaginável é a mesma coisa de taxa de retorno menor imaginável. Enquanto continuar a insistir nisso, nós vamos ter concessões que não funcionam por uma razão que não tem nada a ver com aquilo que eu falei antes. O que eu falei antes é que nós precisamos, no Brasil, fazer urgentemente empreendimentos em infraestrutura de qualidade, que funcionem e que façam a produtividade aumentar. Então, a questão do custo vai ser determinado no leilão. E aqui, o que nós temos de fazer é procurar o melhor empreendimento possível que aumente a produtividade. Eu não posso misturar questões de querer, para agradar o público, fazer uma concessão de um valor muito baixo que depois não fique em pé. É isso que tem acontecido. Aqui, depois, há menos de 2 meses, adotou uma postura rígida e não descarta a possibilidade de tomar concessões de volta. Seria bom, apesar do tempo que já passou,
caso as concessionárias não assumam novos compromissos. Outra coisa, ele diz que terá de usar dinheiro público para realizar obras extras nas concessões da década de 90 para não onerar os contratos. Gente, se não tem dinheiro para fazer, e eu já mostrei a queda, como é que vai usar dinheiro público para evitar um aumento do pedágio? Se tiver de aumentar o pedágio, aumenta o pedágio. O que nós precisamos é de obra que fique em pé e que aumente a produtividade da economia. No fundo, o que eu acho é que as autoridades deviam adotar tolerância zero consigo próprios nas próximas rodadas. Porque, senão, eu estou vendo as próximas rodadas, pelo que eu tenho ouvido, as próximas rodadas correm os mesmos riscos de não se tornarem empreendimentos de qualidade e ficarem em pé. Então, não faz sentido eu ter tolerância zero com as anteriores e daqui a alguns anos eu, de novo, estar enfrentando um problema de que as concessões não fiquem em pé pelos defeitos do processo que ainda não foram corrigidos. É quase um ano de discussão entre os dois lados da história para aumentar a taxa de retorno de referência dos projetos, não é a taxa alavancada, é a taxa do projeto, de 5,5% para 7,2%, e todo mundo sabe que essa taxa é insuficiente para motivar os empresários melhor preparados para pegar os empreendimentos. Ou então, nós vamos mesmo virar uma economia medíocre, que não cresce, que não tem eficiência e que não tem aumento de produtividade, e dá razão às revistas internacionais, como a Economist, que acaba de soltar esse artigo, chamando o Brasil de economia medíocre. Nós temos de tirar essa história e fazer o Brasil uma economia pujante, dinâmica, e que tem uma infraestrutura que nos dê orgulho e não nos envergonhe. Eu acabo de vir de uma viagem a 2 países subdesenvolvidos da Europa e fiquei impressionado com a qualidade da infraestrutura deles. Quer dizer, o Brasil é, nessa área, uma vergonha. Muito obrigado. Ok. Agradecemos aí a participação do senhor Raul Veloso, que é consultor econômico e diretor da ARD, Consultores e Associados. Temos aqui já algumas perguntas, alguns questionamentos chegando através do nosso Alô Senado. Como os questionamentos não vieram aqui nominados, eu gostaria de ler aqui alguns, infelizmente não vai dar para ler todos, mas os senhores palestrantes que acharem que o tema é interessante, pode ficar à vontade para fazer o comentário. Recebemos aqui uma mensagem do Cian Bittencourt Lacerda, do Rio de Janeiro. O cidadão comenta que, apesar da primeira apresentação do doutor Luiz Afonso na Comissão de Infraestrutura na quarta-feira, 5/6, ter focado no modal rodoviário e considerando a necessidade do país de investir em infraestrutura de um modo geral, diante disso, pergunta se seria necessário fazer maiores investimentos no planejamento das obras de grande porte no país. Exemplo crasso é a transposição do Rio São Francisco e dos sucessivos gastos com a reconstrução de rodovias sem a devida manutenção. Esta aqui é a pergunta do nosso ouvinte, Cian Bittencourt. Quem gostaria de fazer? Você não poderia fazer algumas perguntas? E aí depois a gente... eu vou fazer todas, então, aqui, e depois aí... Fazia até, às vezes, uma salada, porque muitas às vezes perguntam mais ou menos a mesma coisa. Ok, vamos aqui aceitar a sugestão aqui do Raul, e vamos fazer aqui a leitura de algumas que tem aqui já em nossas mãos, e depois vocês avaliam e vejam qual gostariam de fazer o comentário. Aqui, o cidadão é o Vânio da Silva Floriano. Ele é de Capela, lá no estado de Alagoas. Gostaria de saber, de Vossa Excelência, por que a hidrovia do Rio São Francisco foi esquecida pelo governo
alega que a mesma é muito importante para a região Nordeste, pois beneficia tanto empresários e produtores como consumidores, além de ter custos muito menores e que outros meios de bem menor que outros meios de transporte. Diante disso, questiona por que não coloca em prática o pleno funcionamento dessa hidrovia. A outra aqui é do cidadão Vânio da Silva Floriano, também é de Capela. É a segunda pergunta do Vânio, né? Gostaria de perguntar a Vossa Excelência por que o transporte ferroviário está esquecido no Brasil e por qual motivo não se investe nesse tipo de transporte. Temos aqui mais uma. São muitas aqui, né? Mas vamos procurar ler aqui o maior número possível. Aqui é o nosso ouvinte Carlos Jean Pereira Gonzaga. Ele é de São Gonçalo do Piauí, no Piauí. O cidadão pergunta por que o governo brasileiro não utiliza reservas cambiais a fim de estabelecer uma parceria estratégica com a Venezuela e melhorar a infraestrutura do Mercosul, como, por exemplo, retirar 50 bilhões das reservas internacionais, deixando a China arcar com o restante do financiamento da infraestrutura do Mercosul. Essas são as perguntas. Os senhores aí, fiquem à vontade, dentro das possibilidades dos senhores, fazer aí os comentários. Vamos aqui, a senhora Natália Marcaça já gostaria de fazer uso da palavra. Vamos fazer na mesma ordem os comentários. Na verdade, eu acho que dos nossos ouvintes, realmente o governo precisa gastar mesmo em planejamento de infraestrutura e planejamento de transporte. O planejamento de hoje, o nosso gasto de hoje é a economia de amanhã. É o que a gente vai ter que revisar menos projeto, menos aditivos contratuais, menos aditivos com as concessionárias. Se na segunda etapa a gente tem problemas segunda etapa de concessões de rodovia, de investimentos não realizados, na primeira etapa de concessões de rodovia a gente tem falta de investimentos porque esses contratos foram sendo finalizados e não tem a previsão de todos os investimentos necessários. Então, o planejamento com certeza nos traz um benefício no longo prazo. Em relação ao transporte ferroviário no Brasil, realmente houve na década de 80 e na década de 90 quase que abandono de gastos de infraestrutura em transporte pesado, e ferrovia é um deles. Então, as concessões que foram feitas na década de 90 para a ferrovia foi com o objetivo de retirar esse custeio que a rede dava por orçamento, esse rombo que a rede ferroviária dava por orçamento. E agora, na década atual, é que a gente vem pensando ferrovia como um mecanismo de transporte eficiente, sim, para baratear o custo do frete dos transportes. Então, o programa de investimento em logística traz esse insight de trazer uma ferrovia de eficiência, uma ferrovia de ponta. Ok, passa a palavra agora ao doutor Fernão. Presidente, as perguntas interessantes, porém escapam um pouco da minha área de atuação, que é a área jurídica. De todo modo, eu vejo, apesar de o Brasil ser um país cujo principal modal é o rodoviário, com muita, eu sei que o professor Raul Veloso talvez discorde, mas com uma esperança cada vez crescente em relação à integração desses modais. Por exemplo, de outros, da hidrovia, aludida pelo telespectador, e ferrovia. Me parece que existe um esforço concentrado, seja do Congresso Nacional, seja do Poder Executivo, de incrementar, pelo menos, não sei se isso vai ou já está sendo revertido em investimentos concretos, mas incrementar todo o nosso arcabouço jurídico, ou seja, a legislação sobre ferrovias, sobre, enfim, todos os equipamentos de transporte, todos os contratos que estão sendo feitos com a iniciativa privada
para gestão de infraestrutura, me parece que vem sendo cada vez não só mais complexos, mas também mais abrangentes, mais aperfeiçoados. O que eu quero dizer com isso é que, sendo a nossa legislação brasileira tão complexa, mas ao mesmo tempo refinada, se comparada com de outros países, me parece que isso já é algo a ser notado, a ser, não diria comemorado, mas a ser louvado. Esse esforço legiferante, eu diria, do Estado brasileiro, né, em consonância com os empresários, enfim, ou aqueles nacionais e que venham de outros países, me parece muito mais, cada vez mais interessante, cada vez mais articulado. De todo modo, é claro, e me parece muito evidente, porque demonstrou o professor Raul que isso não tem sido, de alguma forma, não tem sido suficiente. Ou seja, é uma ilusão tentar compreender a complexidade das relações entre Estado e particular a partir de uma análise ou de um foco específico apenas na lei. Não é a lei que vai resolver os nossos problemas, embora eu acredite que ela, sim, muitas vezes vá conduzir as ações, as condutas dos agentes econômicos para um lado ou para outro, vai ter essa capacidade de ponderação e de incentivo. Mas, como eu disse já, é uma ilusão que a lei tenha essa capacidade de, e quando eu falo a lei, eu falo no direito de um modo geral, tem essa capacidade tão abrangente de conduzir a economia e, de modo especial, os transportes, a infraestrutura de transportes, para um patamar de excelência, pelo menos não imediatamente. Eu aprendi bastante com as duas intervenções dos meus colegas e, de todo modo, a minha impressão em relação ao tema é muito mais restrita a parte jurídica e, na minha impressão, esse é o resultado que se pode obter a partir da aplicação das nossas leis, do nosso direito. Agradecemos aí ao doutor Fernão e já passo a palavra ao senhor Raul Veloso para que possa fazer as suas considerações. Eu quero só mostrar a primeira página da minha apresentação, porque está lá meu e-mail e eu espero que os espectadores em casa consigam ler. Por esse e-mail pode ser solicitado um livro que eu posso enviar em PDF, que eu acabei de escrever com parceiros, que eu digo, tem 9 meses, sobre esse tema. E eu entrei fundo em tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, isso aqui não é improvisação. Está lá, é só pedir que eu envio por e-mail, que isso é PDF, e aí muitas das perguntas e das dúvidas podem ser, depois, com calma, tiradas e esclarecidas através da leitura, ou pelo menos em relação àquilo que eu estou falando aqui, a pessoa vai entender. Mas em relação às perguntas, apenas para complementar, de novo, eu não acho que o problema é financiamento, nem é legislação. Eu não discordo nesse sentido, se é isso que eu entendi. Não tem problema de legislação. O que nós temos é problema de implementação. O Brasil quer gastar dinheiro em outra coisa que não seja investimento em transporte. Não gasta. E não querendo gastar, não gastando, o resultado é que o setor público apresenta um desempenho muito ruim na área de infraestrutura, onde ele tem de fazer e que não cabe ao setor privado fazer. Onde cabe ao setor privado fazer, aí eu acho que, infelizmente, nós também estamos falhando. Eu falei um pouco disso aqui, está lá no livro a explicação detalhada,
e é uma coisa de total incoerência. Como é que não tem dinheiro, está dificultando a implementação de projetos de qualidade na área de infraestrutura. E a maior demonstração disso é essa matéria que eu mostrei, o ministro dizendo que as concessões de 2007, 2008 estão todas sujeitas a serem, de alguma forma, sofrerem intervenção governamental. E não é brincadeira, 2008 para 2013 são 5 anos, e da agora para frente mais 5 anos. Enquanto isso, a infraestrutura vai se deteriorando, o crescimento da produtividade vai diminuindo, a economia não vai crescendo e o Brasil continua como lanterninha em qualquer comparação internacional. O problema não é ser lanterninha, é ser lanterninha em crescimento da produtividade e crescimento da economia. E este problema existe em todos os modais, não é só em rodovias, há deficiência em todos os modais. A questão da hidrovia do São Francisco, eu não conheço em particular, não posso opinar sobre ela. O importante é o seguinte: se tem dinheiro, põe. Se não tem dinheiro para pôr, o dinheiro por uma decisão política, o teste é ver se é possível fazer pelo lado privado. Se não puder, aí não tem como sair. O lado ferroviário foi esquecido durante muito tempo. Não é só o lado, tudo foi esquecido. Tudo precisa ser atacado se é que nós queremos sair do atoleiro. E aí eu sugiro, então, que me peçam livre, eu mandarei com o maior prazer e que essa discussão possa render frutos em matéria de esclarecimento da população que estiver nos vendo e escutando. Muito bem. Doutor Raul Veloso agora usou um termo que esse é antigo, lanterninha. É que lá no Acre, o Lanterna, eu tinha um time lá tão ruim que ele sempre era o Lanterna. E agora o doutor Raul Veloso foi buscar essa do fundo do baú, Lanterninha. Esqueça que eu sou piauiense. Então é lá do norte. Então, esse Lanterninha eu gostei. Eu tenho uma pergunta aqui, essa pergunta interessa não só a mim, mas toda a região norte, em especial ao estado do Acre, Rondônia, porque tem a ver muito com a nossa região. E essa pergunta vai para o doutor Raul e também para a doutora Natália. Essa é de interesse pessoal meu. Doutor Raul, Natália, criou-se lá no estado do Acre uma expectativa e isso foi passado para o nosso povo, que com a construção da BR-317, que é a BR, uns chamam de transoceânica, outros chamam da Estrada do Pacífico, que essa BR seria a salvação da lavoura. Toda a escoação ali do Mato Grosso do Sul, de Goiás, iria sair por essa estrada. Eu recentemente, ontem, estava em Lima e tive a oportunidade de conversar com o embaixador brasileiro. E o presidente Lula esteve aí, na semana passada, esteve em Lima. E um dos questionamentos que foram feitos pelos empresários peruanos é que a parte da rodovia dentro de território peruano, ela está com o seu estado perfeito. Um estado muito mais difícil, que cruza as cordilheiras dos Andes, as pontes que tinham que ser feitas foram feitas, mas a geografia dessa estrada, e eu conversando aqui com alguns senadores que têm interesse também, como o senador Blário Maggi, que é um dos maiores exportadores de soja desse país, ele me dizia que a geografia da região não permite que aí seja feito o grande escoamento da produção para o Pacífico, que essa era a expectativa que foi criada na região. E aí vem minha pergunta. E nós temos um problema sério, porque a ponte do Rio Madeira até hoje não foi concluída. Nós queremos saber por que essa ponte, até hoje, quais são os interesses que estão por trás que essa ponte não sai. Porque a ponte lá do Rio Madre de Deus, em território boliviano, ela foi construída e é uma ponte acho que tão longa quanto a ponte do Rio Madeira. Essa ponte, essa estrada, aí vem a pergunta, essa estrada, ela tem viabilidade
para exportação, ou essa estrada virou um mero corredor de turismo? A Natália e em seguida o doutor Raul, se ele puder me explicar, falar um pouquinho sobre essa BR-317, porque lá na região norte nós temos uma expectativa muito grande. E já temos várias perguntas aqui, inclusive chegando dos nossos consultores. Senador, essa questão eu vou ficar te devendo, porque na NTT a gente só trabalha com aquelas rodovias que vão para concessão. Então, a 317, não há nenhum planejamento ainda para que ela seja concedida. Então, os investimentos dela são realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte, são realizados pelo DENIT. Então, essa é uma questão do planejamento do DENIT, por demanda do Ministério dos Transportes. Tanto essa rodovia quanto a ponte do Rio de Madeira, eu vou ficar te devendo essa explicação. Bom, fica à vontade. Eu acho que essa questão aí, a primeira pergunta que a gente tem de fazer é o seguinte: existiu por aí alguma proposta de algum eventual interessado enviado ao governo? É a primeira pergunta, que pudesse viabilizar uma concessão nessa estrada em função de estimativa de tráfego, etc. Essa é a primeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, tem essa proposta, não chega lá no conhecimento da doutora Natália, isso para em outro escaninho. Eu sei, de 8 anos atrás, que concessionários em potencial procuraram o governo, se eu não me engano, com a proposta para a concessão da 361, que, se eu não estou errado, é a estrada que liga o norte ao Mato Grosso, que permite o escoamento de soja pelo rio e pelo porto. Eu não sei se é essa. Hein? A 163, não é 361, 163. Eu soube há uns 8 anos que foi apresentada uma proposta viável e o governo, na ocasião, recusou, disse: não, essa estrada eu quero fazer com dinheiro público. Então, a questão é saber se já houve alguma proposta para ela, alguém que já tenha estudado e que tenha verificado que é viável de fazer uma concessão, e o governo, por alguma razão, recusou, como foi no caso da 163, que é um caso concreto que eu conheço e me lembro da época. Quer dizer, não adianta a gente pensar que a questão é só o governo não ter recursos para fazer. Precisa saber se, por alguma razão, às vezes uma razão política estranha, que eu não consigo imaginar, ele se recuse a fazer aquilo pela forma de concessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se não tem dinheiro público, a saída é concessão. Se não tem como viabilizar a concessão nenhuma PPP, que vai envolver algum recurso público, aí não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Agora, vejam vocês, pelo que eu mostrei, um governo que investe 10 bilhões de reais por ano no Ministério do Transporte, em todas as modalidades, dificilmente vai ter dinheiro para fazer qualquer coisa relevante, enquanto não mudar a postura orçamentária, que é um assunto aqui do Congresso. Quer dizer, o Congresso é quem aprova o orçamento, e o Congresso sabe melhor do que ninguém como é que o dinheiro é distribuído. Se a gente considerar, que me lembro de cabeça, os investimentos, não os investimentos em transportes, os investimentos totais, transportes são uns 40% disso. Eu calculo que o investimento em transporte representa aproximadamente 2% do orçamento, enquanto o investimento em transporte for 2% do orçamento, e isso é um assunto muito do Congresso, não só do Executivo, não tem como fazer nada relevante. Sair da concessão, pode fazer? Talvez possa, tem de examinar, mas precisa saber se o governo quer que faça. Tem vários outros empreendimentos de que eu já ouvi falar que são viáveis fazer via concessão pura e simples, e o governo não aceita. Então, é uma investigação que eu não tenho condições de fazer, infelizmente, porque, tanto quanto a doutora Natália, eu não conheço os detalhes dessa história. Okay. Mas o senhor, com facilidade, investigará e conseguirá saber. Ok, doutor. Ok, doutor Raul. Temos aqui várias perguntas aqui da nossa assessoria.
Vamos aqui, tem um aqui que é interessante. E vai diretamente para o senhor, viu? Então vamos lá. Vamos lá. Como é possível acreditar que o empresário nacional tem interesse em aumento da produtividade? Está interrogando. Há menos de 2 meses, todo o Brasil assistiu dos deputados ao discutir portos, falarem em quadrilha, tio Patinhas e outros elogios. O empresário quer ser produtivo ou quer garantir o seu quinhão de monopólio mediante artifícios até ilícitos? Essa está quente. Pois é, mas aí é muito simples de responder. Mas vou concluir. Como evitar esse comportamento oportunista? A pergunta é essa. O comportamento oportunista precisa evitar não é esse aí. Deixa eu dizer para vocês, empresário, por definição, ele quer maximizar lucro. A produtividade é outra história. Ela vai entrar no processo de busca de maximizar o lucro. É para isso que existe o setor privado. Isso está na definição do setor privado. Ele vai maximizar lucro. Se para maximizar lucro, se houver um sistema de estímulo que leve ao aumento da produtividade, ele vai aumentar a produtividade. Se não houver, ele não vai aumentar. Ele vai maximizar lucro. Quem tem de ter preocupação com a questão da produtividade global do país, que é a coisa que eu estou me referindo aqui, é o setor público, é quem é responsável pelas políticas públicas e o bem-estar da sociedade. O setor público, sabendo que investir em infraestrutura, com investimento de qualidade, representa ganho de produtividade sistêmica no país, ele tem de buscar realizar esses investimentos. Se ele quer que o empresário aumente a produtividade, ele vai criar estímulos para ele aumentar a produtividade. Por exemplo, na concessão, ele aceita um preço, define um preço, uma tarifa, e depois estabelece que, durante um certo período, essa tarifa vai ter um reajuste abaixo da inflação. Essa é uma indução para o empresário aumentar a produtividade, porque com isso ele vai poder aumentar o lucro se ele conseguir um resultado superior àquele aumento de produtividade que o governo exigiu. Então, são duas coisas diferentes. Agora, comportamento indevido de empresário é outra história. Nós não estamos tratando disso aqui. Aí é caso de polícia, para ser resolvido em outro departamento, não aqui. Mas vamos entender os papéis direitinhos de cada um. A empresa séria, nós estamos tratando de empresa, nesse sentido, empresa séria. E o papel do governo, que tem os objetivos nacionais sob suas costas. Ok. Tem mais aqui várias perguntas, mas aqui tem uma pergunta que chegou. Vamos ali chamar a atenção do doutor Justo, que só aqui vamos poupar aqui o ministro um pouquinho. Como avalia a legislação de concessões e PPP? Essa é para o senhor. E depois vamos... Eu tenho uma posição muito clara sobre isso, que é como eu estava dizendo, como eu disse há pouco, franca... tenho muita... enfim, acho que é uma legislação adequada, uma legislação moderna e que tem tudo para ser aplicada de uma maneira favorável ao que se pretende para o desenvolvimento do país, da economia do país, da infraestrutura em transportes, inclusive. A lei de concessões tem sofrido, o direito das concessões, de uma maneira geral, tem sofrido uma série de alterações e de aprimoramentos, e, de uma maneira geral, as contratações públicas têm sido adaptadas e beneficiadas, né? Têm sido melhor geridas e recebem um aprimoramento contínuo.
Exemplo disso é a lei do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que não se insere especificamente no direito das concessões, nessas leis específicas para concessões de serviço público e de PPP, mas são a nova fronteira da contratação pública. A lei do RDC é algo que é uma demonstração, eu diria, da maturidade legislativa do país, da sua intenção de melhorar as contratações públicas e deixá-las mais robustas, mais confiáveis e fazer com que a segurança jurídica entre num outro patamar. Claro que muitas ou algumas, pelo menos, algumas regras da lei de RDC, já que falei nisso, foram contestadas em juízo, mas foram mantidas tais como o Congresso as aprovou. De modo que, voltando para a questão da PPP e da lei de concessões, me parece que é um ramo do direito também está muito desenvolvido no país. Essa é uma percepção muito pessoal e evidentemente que o direito, sendo dinâmico, não vai nunca estar à altura das aspirações, seja do poder público, seja dos particulares, do empresariado, por exemplo. Mas, de todo modo, isso faz parte do jogo, né? O Congresso e o Executivo, através de atividade de sua iniciativa, enfim, vai adaptando o direito nacional às necessidades do país. O nosso direito das PPPs e das concessões tem essa exata característica. Ela vai se adaptando e sendo moldada não só pelo legislativo, mas pela sociedade, de uma maneira que me parece bem razoável e satisfatória, até certo ponto, evidentemente. Mas essa é a minha impressão. Isso eu tenho um otimismo crônico, talvez, de que o nosso direito, né, o direito posto, o direito positivo, tem sido bem tratado, tem sido objeto de uma preocupação constante das autoridades e eu diria da intelectualidade do Brasil, não apenas dos juristas e daqueles que operam com o direito, mas de uma maneira muito mais abrangente das pessoas que se interessam para que as coisas no país deem certo, para que elas sejam feitas de um modo aprimorado, sejam bem feitas. E eu tenho essa percepção diária, eu diria, de que o direito brasileiro cada vez se aprimora, especialmente nesse ramo, para sustentar uma intenção de investimento, de desenvolvimento, de financiamento da infraestrutura nacional. Muito bem. Temos aqui uma pergunta já para a doutora Natália. Como serão financiadas as concessões ferroviárias? E é correto atribuir à Valec o risco de demanda? As concessões ferroviárias, elas vão ser financiadas como as outras concessões também rodoviárias do PIO. Está se prevendo um plano de financiamento público que está prevendo TJLP mais 1,5, que será concedido pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, mas para aquelas empresas que se enquadrarem e tiverem patrimônio, capital social e o projeto que foi apresentado por elas também entre com um índice de cobertura adequado. Então, vai ter esse financiamento público, você tem todo também o mercado de financiamento privado para conseguir parte desse financiamento. O resto provavelmente vai ter que ser equity das próprias empresas. E em relação sobre se é adequado a Valec tomar esse risco de demanda,
A ideia desse contrato é que as infraestruturas ferroviárias, tanto de carga quanto de transporte de passageiro, elas geralmente têm um alto custo e uma demanda que nem sempre paga essa conta. E no caso de ferrovia, a ideia de garantir essa demanda é justamente para tirar o risco do privado para um risco que ele pode tomar. Então, com isso, provavelmente você atrai mais investimentos privados para essa ferrovia e também essa oferta de ferrovia muito provavelmente vai gerar mais demanda de cargas do que a gente tem hoje. Então, a expectativa é que no médio prazo você tenha apenas a garantia da Valec, mas isso não vai precisar ser usado. Então, esse é um artifício inicial para atrair esse investimento e deixar o projeto com um risco que traga o investimento, seja um risco adequado e traga esse investimento privado. Ok. Doutor Raul, as perguntas estão chegando aqui, é para o senhor, e são muitas, viu? Nós temos aqui mais três perguntas para o senhor, mas são pequenas e vou procurar ser bem breve por conta do adiantado da hora já. Como o fator ideológico prejudica a produtividade dos fatores? Essa é uma. Eu vou fazer logo as três e vou passar para o senhor aqui. Como deve ser financiada a infraestrutura? Orçamento público ou investimento privado? E como o senhor avalia a atuação do BNDES? Aqui as três perguntas, o senhor fica à vontade. Muito bem. Vou começar pela mais fácil. Como deve ser financiada a infraestrutura? Orçamento público ou privado? Eu já falei aqui um pouco sobre isso. Eu acho que o setor público, estou falando basicamente da União, destina algo ao redor de 2% ou 3% do orçamento para investimento do Ministério dos Transportes. Isso é irrisório, isso não existe. Isso não faz o menor sentido. O orçamento tem de ser alterado, ele tem de mudar o direcionamento dos recursos. Tem muito dinheiro que está indo para finalidades que não deveriam ser prioritárias e hoje, seguramente, com esse peso tão pequeno, não é difícil entender que precisa mudar, que precisa aumentar o peso dos investimentos em transportes no orçamento público. Se o orçamento público não fizer, terá de vir o investimento privado. O investimento privado virá se a remuneração e as condições de julgamento das concessões forem adequadas. Se forem, ele virá. E aí nós teremos os empreendimentos onde for possível, onde for viável. Há também a possibilidade de PPP, é uma mistura dos dois, porque vai ter de ter algum dinheiro público. A dificuldade aí é porque vai ter de ter algum dinheiro público. Se eu não tenho dinheiro público na primeira colocação, eu dificilmente vou ter na segunda, o que tende a inviabilizar as PPPs. A atuação do BNDES. Eu acho essa questão do BNDES de financiar campeões, por exemplo, que é uma das coisas que ele está fazendo. É difícil avaliar toda a atuação do BNDES, mas seguramente esse financiamento de campeões, que é escolher algumas empresas que você está tentando fazê-las campeãs mundiais em determinados setores, ele me parece meio esquisito e não me parece que é uma forma adequada de usar o dinheiro público. Agora, financiar a infraestrutura, financiar outras áreas cruciais para o desenvolvimento do Brasil, é óbvio que o BNDES tem de entrar. Agora, também tem o seguinte, o BNDES não financia de graça. Ele não sai de graça para o orçamento público. Tem um subsídio que é alto hoje, se você tomar o montante de financiamento que o BNDES tem feito nos últimos anos, e parece que nós estamos chegando a um limite, porque isso pode comprometer o equilíbrio fiscal. E aí, então, tem de repensar com cuidado o que é que o BNDES está fazendo. É preciso avaliar melhor a qualidade desses financiamentos para saber se nós estamos usando bem o dinheiro público.
O fator ideológico prejudica, e é terrível isso, porque na medida em que o fator ideológico impeça uma concessão de se realizar e se transformar numa concessão de qualidade, ele impede que aquele empreendimento vire realidade e reduza o custo de transporte, aumentando a produtividade sistêmica da economia. É isso. O fator ideológico, genericamente, prejudica à medida em que ele é prioritário, aquilo que ele significa, é prioritário em relação ao aumento da produtividade dos fatores, que é a realização de um investimento de qualidade. E isso não vale só na infraestrutura, isso vale em geral. Na hora que, por razões ideológicas, a gente protege um determinado setor e coloca recursos nesse setor, obriga que os recursos se destinem a esse setor, em detrimento de setores mais eficientes, novamente o fator ideológico está impedindo o ganho de produtividade. Muita decisão que se toma no Brasil tem o cunho ideológico por trás. À medida que isso signifique decisões que vão diminuir a eficiência da economia, ele está prejudicando a produtividade dos fatores. A gente nem precisa citar um caso concreto, basta pensar assim: há um conflito, em geral, entre ideologia e eficiência. E nessa hora, a produtividade dos fatores diminui. Então, isso é uma coisa matemática. Ora, a sociedade quer pagar o preço de ter a produtividade dos fatores diminuindo, tudo bem, aceite o efeito do fator ideológico. É uma decisão da sociedade. Mas eu estou sempre pensando que o objetivo central de qualquer país, de qualquer economia, é crescer e criar oportunidade de emprego para a sua população. Por isso que eu me preocupo com a eficiência. Ok. Vamos fechar aqui a nossa reunião. Temos aqui mais uma pergunta e nós não poderíamos deixar de fazer. E já pedindo aí desculpas aos nossos ouvintes, telespectadores que estão ligando, fazendo pergunta. Nós vamos encerrar as perguntas através do Alô Senado, mas não poderíamos deixar de fazer mais essa pergunta, porque ela também é de interesse nosso, pessoal aqui, porque nós que estamos na Amazônia e a situação dos nossos aeroportos são precárias. O nosso ouvinte é o Benedito Ferreira de Barros Vasconcelos Neto. Ele é de São Luís do Maranhão. Pergunta por que não há investimento nos pequenos aeroportos, abandonados por todo o país, os quais, com pouco investimento, poderiam melhorar a infraestrutura nacional. Alega que seria uma forma de alavancar a indústria aeronáutica do Brasil. A pergunta está para os três que quiserem fazer a sua explanação. Mas eu prefiro que a Natália... Vamos deixar a Natália falar um pouco sobre isso. Já foi muito questionado. Não é exatamente a minha área, mas eu acho que o nosso telespectador pode entrar em contato e dar uma olhada no site da SAC e da ANAC, que teve no final do ano o lançamento dos projetos de aviação civil, onde tinha pautado vários investimentos para pequenos aeroportos, inclusive também com um processo de subsídio em relação à taxa de embarque também nesses aeroportos. Então, além da questão do investimento, também uma questão de serviço que seria subsidiada nesses aeroportos para fomentar mesmo essa aviação regional. E depois o professor Veloso pode complementar, mas realmente isso poderia aumentar a nossa aviação civil e a nossa indústria aeronáutica, mas a nossa indústria aeronáutica é uma das boas indústrias que a gente tem, que tem vários nos últimos anos ela vem crescendo com várias taxas altas até. Ok, Natália, vamos ouvir agora o doutor Fernão. Esse é um dos casos referidos na minha manifestação. Especificamente, a baixa atratividade do pequeno aeroporto, baixa atratividade como negócio. O empresariado dificilmente vai
investir recursos num projeto que, em primeiro lugar, não tenha uma capacidade, uma previsão de expansão. Segundo, que não seja autossustentável, ou seja, o número de passageiros é insuficiente para gerar recursos econômicos para essa infraestrutura funcionar. Me parece que é um caso muito próximo, se não for típico, de uma parceria público-privada. É possível que esse tipo de investimento não esteja nos planos do governo, como existe esse projeto governamental de estímulo aos pequenos aeroportos, mas eu não conheço se é por meio de PPP. Me parece que não. De todo modo, é um caso me parece bastante aproximado de uma PPP, em que o poder concedente, o governo, faria aportes suplementares para que o serviço fosse mantido, fosse expandido, fosse transformado em realidade. Mas, enfim, é a baixa atratividade do negócio que determina uma estagnação dos pequenos aeroportos. Essa é a minha opinião. Doutor Raul, você gostaria de falar sobre o assunto, sobre o tema? Eu acho o seguinte, isso é responsabilidade do setor público, da Infraero em particular. De duas, uma, precisa ver se a Infraero tem dinheiro suficiente para fazer esse aeroporto e não está fazendo, e aí é um problema da Infraero. Ela que eu acho que é a responsável por esse programa de aeroportos menos rentáveis, e aí cai de duas, uma. Ou ela não tem o dinheiro suficiente, ela tem lá suas fontes de receita, e pode não ter o suficiente para atender a todas as demandas, que em princípio são igualmente válidas, e vai depender de uma decisão política. O orçamento, vocês já viram que é paupérrimo, ou então ela tem o dinheiro e não tem eficiência e não faz. É uma outra história, eu não sei, tem de examinar. De duas, uma, ou tem o dinheiro e não faz por ser ineficiente, ou não tem o dinheiro e não faz porque não tem o dinheiro. Só isso. Muito bem. Já estamos aí há 2 horas de reunião e precisamos... Mas antes de encerrar para a reunião, agradeço a presença dos nossos convidados, o seu Raul, que foi amplamente questionado, o seu Fernão e a senhora Natália. E já passo a palavra que os senhores possam fazer as considerações finais. Gostaria de agradecer ao presidente, aos meus colegas de debate, a todos os presentes aqui, aos nossos ouvintes, agradecer a oportunidade de enriquecer esse debate e trazer esse assunto para discutir nessa casa que é tão importante. Muito obrigada. Parabenizar a Comissão de Serviços de Infraestrutura pela iniciativa importante de trazer ao debate público as questões da infraestrutura do nosso país. É muito gratificante novamente estar aqui, agradeço o convite e me coloco à disposição da comissão, dos senadores, dos colegas de bancada, para futuras discussões e novamente agradeço ao Senado Federal, à equipe toda da comissão, pelo apoio indispensável. Muito obrigado. Sairei muito satisfeito se eu tiver conseguido passar a ideia de que infraestrutura e produtividade são a mesma coisa e que, se nós não formos capazes de colocar esses projetos de infraestrutura, sejam públicos, sejam privados, para funcionar, para valer, o Brasil vai penar nos próximos anos e vai crescer pouco, e isso é uma coisa lamentável se assim acontecer. Muito obrigado. Muito bem.
Nós agradecemos mais uma vez a presença dos senhores. Queremos agradecer também a presença dos nossos consultores aqui presentes nesta reunião, dos nossos assessores. Um agradecimento especial à TV Senado por ter nos dado essa oportunidade de levar a mensagem do nosso convidado a todo o país, à Rádio Senado também. E, por fim, convoco os senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada no dia 12 de junho, quarta-feira, às 7h30, neste plenário, com a pauta deliberativa e audiência pública, na qual o presidente do IBAMA, senhor Volney Zanardi Júnior, prestará esclarecimento sobre a atuação do órgão em obras de infraestrutura, e, em especial, aquelas executadas pelo DENIT. Está encerrada a presente reunião.